Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dele que diz assim: não consigo parar de olhar as redes sociais, caçando por uma pessoa que sei que não vale a pena, pois conversei com ela ano passado e nunca rolou nada. Ela era instável, mas não consigo seguir. Aqui, gente, aqui tem uma complicaçãozinha, tá? Se você está se identificando com esse tipo de situação, onde você sabe o que tem que ser feito, mas você não consegue fazer, então estamos diante de uma complicaçãozinha que pode ser solucionada. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Tem determinados aspectos, gente, que eles estão escondidos. E a nossa atitude, ela se torna reflexo desse algo que está escondido. A gente não tem consciência. É o inconsciente. Certo? E aí a gente age, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma pessoa que está sempre buscando pessoas indisponíveis. Ela sempre, o dedo dela vai sempre em pessoas indisponíveis. Ela sofre, ela se apega, ela se apaixona, mas sempre por pessoas indisponíveis. Olha, existe uma grande probabilidade, não estou falando que é certeza, porque o ser humano é diverso, plural, então existem N fatores. Mas assim, existe uma probabilidade dessa pessoa sempre buscar pessoas indisponíveis pela maneira como ela enxerga relacionamento. A maneira como relacionamento está cristalizado, internalizado dentro dela. Talvez ela tenha uma imagem tão tenebrosa de relacionamento que conscientemente ela está buscando relacionamento. Não, eu quero alguém, eu quero. Mas ela sempre vai nos indisponíveis. Porque a imagem internalizada de relacionamento que ela tem lá dentro, de maneira inconsciente, profunda dentro dela, é que relacionamento vai ser uma tragédia. Não, porque minha avó foi assim, minha mãe foi assim, minhas tias, é uma tragédia. Nossa, até morte deu em casa. Porque... Então, sabe aquelas coisas assim? Então é óbvio, por mais que conscientemente ela diga que queira relacionamento, tem essas coisas internas que não estão resolvidas. E são essas coisas internas, elas são muito fortes. E por mais que conscientemente eu acho que eu quero relacionamento, essa coisa aqui, essa força que está internalizada aqui, ela é muito mais forte. Então, ela faz com que eu vá atrás de coisas. Então, eu me auto-saboto, sem perceber que estou me auto-sabotando. Eu busco homens indisponíveis porque eu sei que eles não vão assumir um relacionamento. Porque no fundo, eles não vão assumir relacionamento. E corresponde, portanto, com a imagem que eu tenho cristalizada de relacionamento. Relacionamento é terrível, então eu não posso me relacionar. Só que aí entra nesse grande choque. Conscientemente, eu quero relacionamento. Só que tá vendo quais são os lugares que eu vou? Então, dei esse exemplo para você entender. Porque assim, olha, eu sei que a pessoa não vale a pena. Eu sei que ali não rola nada, não vai dar certo. Pelo contrário, não é só que não rola, não vale a pena. Mas por que que eu vou? Por que que eu não me desvencilho disso? Tem alguma coisa dentro de mim que está fazendo eu ficar nesse ciclo aqui. A maneira como eu me vejo, entende? Então, a maneira... talvez eu seja uma pessoa muito carente. Aí é que tá. De onde vem essa carência? Então, quando eu me apego a alguém,
E eu acredito que essa pessoa é uma pessoa que vai, nossa, então isso me remete até a algo meio que adolescente. Sabe, na adolescência que a gente se apaixona e às vezes a gente fica 2, 3 anos gostando da pessoa e acreditando que, nossa, meu Deus, ela é a nossa vida. Então fica até uma coisa obsessiva. Mas aí é que tá, quando a gente é adolescente, essas coisas são meio que normais e fazem parte de um processo. Quando a gente se torna adulto e isso continua se repetindo, opa, então tem alguma coisinha aí alguma coisa não ficou bem organizada aí, não se desenvolveu como deveria ter se desenvolvido, se tornou um risquinho no disco. Lembra do disco? Ficava lá girando, a agulha lá, e o disco tocando. Mas se tivesse um risquinho, a agulha parava naquele risco bem. E aí, ficava sempre naquilo. Então, às vezes, tem alguma coisinha, algum risquinho no disco da nossa vida. Sabe, alguma coisinha que não ficou bem resolvida? Então, a hora que alguma coisa na nossa vida se manifesta em relação a esse risquinho, fica essa coisa. Então, por exemplo, posso ser uma pessoa muito carente, por quê? De repente, porque eu tive muitos problemas para aceitar a minha sexualidade. Então, por exemplo, eu posso ser homossexual e tive muito problema de aceitação com a minha homossexualidade. Nossa, uma série de conflitos. Então, isso geralmente gera uma grande carência. Por isso que a gente vê, por exemplo, casos de pessoas de homossexuais que, mesmo na fase adulta, reproduzem esse comportamento dessa carência até o fim da vida. Vão reproduzir isso, vão estar sempre muito carentes e aí acaba se envolvendo com pessoas que, sabe, que não prestam, que são envolvidos com drogas. E por quê? Porque, tá vendo, ele é tão carente que aí ele acha que ele vai conquistar o cara pelo dinheiro. O cara vem realmente pelo dinheiro. E aí, a hora que acaba depois, então, por causa da droga, mata. E eu já vi vários casos aqui na minha região. Por quê? A raiz está na carência. Então, a gente tem que perceber, escuta, tem alguma coisa em mim que eu vou ter que fazer um mergulho. Ah, André, e como que eu faço isso? Com ajuda profissional. Com ajuda profissional, tá? Mas assim, um belo profissional mesmo, viu? Tem que pegar uma pessoa aí que você tenha referência, que você saiba, que vai realmente mexer e você tem que estar aberto a isso. Hoje eu estava tendo aula de filosofia clínica e o meu professor, que é um puta de um filósofo clínico, o meu professor, né, às vezes ele cita exemplos de atendimento, sem citar a pessoa, lógico, né? Tá citando, igual eu cito aqui, gente, atendi um caso assim, tal. Então ele cita exemplos de atendimento e ele já citou vários exemplos de pessoas que chegam lá, por exemplo, no consultório dele e aí, olha, eu respeito muito você, não sei o que, eu te respeito demais mesmo, porque ele é uma pessoa muito respeitada mesmo na cidade dele e na região, né? Então, eu respeito muito você, mas eu só tô aqui mesmo porque minha mulher quer que eu venha, insistiu, fica enchendo o saco. Então, como que o filósofo clínico vai conseguir ajudar essa pessoa? Ou o filho que vai lá, tô aqui porque minha mãe mandou. Ele não quer falar, ele não quer se abrir. Ah, não, André, mas se eu for fazer terapia, lógico que eu vou falar. Pois é, só que tem gente que vai e seleciona o que vai falar. Tem vergonha de falar muitas outras coisas. Não escancara mesmo. Então, muitas vezes, a pessoa vai sair e vai falar, eu fui lá naquele filósofo clínico, não valeu nada. Só que muitas vezes, ou a pessoa está lá por obrigação, por isso que não valeu nada mesmo, não vai valer mesmo. Ou a pessoa escondeu. Ou ela conta uma versão super maquiada do que aconteceu. Super. É lógico que a versão de quem bate é sempre diferente da de quem apanha. Só que tem gente que consegue transformar ela muito mais ainda. Aí o terapeuta fica nesse papel difícil de perceber alguns aspectos. Então, se você realmente, presta atenção, se você está nessa situação onde você sabe que você deveria fazer alguma coisa, mas você não consegue, escuta isso que eu estou te dizendo.
tem alguma coisa aí dentro, no mecanismo interno que precisa ser reajustado. Você quer ajuda profissional? Você deveria querer. Você quer ajuda profissional para solucionar isso? Mas você tem que estar consciente que você, quando estiver conversando com esse profissional, você precisa rasgar a sua alma, porque senão não vai rolar. Aí esse reajuste pode ser feito. Quando esse reajuste é feito, quebra-se com esse ciclo vicioso. Mas é um processo, tá vendo? Onde o profissional, percebendo aquilo, ele começa a colocar luz naquela situação, torna consciente o que antes era inconsciente, e aí você consegue fazer a mudança conceitual. E aí a ação muda, porque o pensamento mudou. Aí dá certo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.